Então, a situação para o Flamengo deixa qualquer flamenguista que está nos assistindo, prepare o seu coração. Pedro Ivo, qual é o desfalque mais sentido do Flamengo hoje? A ausência de confiança. Hoje eu quase caí duro aqui, não tem condição. Vai e volta umas 3 vezes. Os desafios da reportagem, você tá acompanhando? Então tá difícil. Você tá perdendo a consciência já, Odila. Não, mas agora é importante trazer isso aí, porque a gente não tá fazendo isso de galhofa, não, você que tá em casa. Você puxa o ar e o ar não vem, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Você fica sem fôlego. Isso e muito mais agora. Rodrigo Bueno. Sim. De uma pessoa flamenguista, que eu não quero falar o nome. Mas trabalha aqui na nossa programa, às vezes apresenta programa em mesas como essa. Inclusive nesse estúdio, eu não posso mais dar dicas. Só mais uma, vai, no período da noite. Cabelo clarinho, assim? Cabelo lourinho? É isso. Pronto, já não deu uma dica. Preocupadíssimo. Falou, agora, meu irmão, o trauma tá grande. Porque o Flamengo não tá jogando, tem a altitude e tem um Bolívar que sabe jogar lá. É pra tudo isso? Você acalmaria essa pessoa ou... Não, deixaria ela mais nervosa ainda. Sério? Tá tenso. O que você falaria pro Fica mais flamenguista? tenso. O que você falaria pro flamenguista? Só que é o seguinte, você vai na montanha-russa, dá aquele medinho. Vai com medo, amigão. Que nem jogador. Tá com dor? Vai assim mesmo, vai com dor, cara, entendeu? Então, assim, é muito arriscado o Flamengo ser eliminado hoje. A chance é bem considerável, porque o Flamengo está num mau momento, está dizimado. Você pegar a quantidade de jogadores importantes, decisivos, desequilibrantes, como gosta de dizer o João, que estão fora, né? O Tite ali sendo questionado, o adversário, assim, sobreviveu. Perdeu só de 2-0 e tomou o segundo gol só no finzinho ainda, né? Meteu bola na trave. Então o adversário tá assim, confiante. Eu acredito. O Bolívar lá, imagina os caras lá, estão acreditando. Eu posso. Vai que dá. Si se puede, como gosta de falar em espanhol o Pedro. Pedro, várias partidas internacionais, ele chega lá e fala si se puede, né? E contaminou a América com essa... né? Desde Guayaquil, lugares que você foi ali. Sempre fala si se puede. Si se puede. Que assim, tem que acreditar. Então o Bolívar, ele tá acreditando. O Flamengo vai ficar ali se defendendo como fez contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque na Copa do Brasil, que tinha uma vantagem de 2-0, tomou 1-0 e o Tite levantou a mão pro céu porque teve gol anulado ali por milímetro, teve muito mais sorte do que juízo, vai fazer esse mesmo papel lá em La Paz, vai ficar lá rezando. Um time mais desfalcado, né? Entendeu? Tomar 1-0 e ficar ali contra as cordas. Então, a situação pro Flamengo é perigosíssima. Eu, como Rodrigo Peligroso Bueno, deixo qualquer flamenguista que está nos assistindo, prepare o seu coração para as coisas que vão acontecer em La Paz. Pedro Ivo, qual é o desfalque mais sentido do Flamengo hoje? Você não deu, venho lá do sertão. Essa é boa demais. Eu inspiro Qual as o maior pessoas. desfalque para hoje? Do Flamengo? A ausência de confiança. Mais do que peças. Que interessante isso. Se você não tem peças, mas tem um time confiante, o cara que vai entrar tá bem, o grupo tá tranquilo. O Flamengo hoje é um grupo, sabe, destruído fisicamente, em parte, né? Mas também em parte mentalmente. O Flamengo hoje ele conseguiu uma vitória de 2-0 na ida e ele tá indo subir o morro lá hoje preocupado. O torcedor tá nervoso, o Bubu brincou ali, né? Já estava no e vai deixar mais né? preocupado. Então, assim, eu acho que a principal ausência do Flamengo hoje é de confiança. Porque você perder peças, o Flamengo perdeu peças durante a Copa América. Sim. Você jogar sem De La Cruz, sem Pulgar, sem Arrascaeta no México. Só que ali é diferente. Ali, pelo menos, você tinha um time que competia. Você estava numa zona que era muito mais confortável, você tinha uma sequência que te dava confiança. O Flamengo conseguiu em uma semana sair de um gol no final, 2-0, que poderia dar um respiro, para um cenário de absolutamente, sabe, desconfiança. Você toma a pancada que você tomou contra um grande rival, que hoje se mostra muito mais protagonista na bola do que você no fim de semana. Você tem um técnico na coletiva claramente sentindo tudo que vem sendo falado, a reação do Tite. O Tite está muito mais reativo do que exatamente tranquilizando que tem algo ao ser feito. Você olha para uma escalação, eu acho que a escalação que tem que ir a campo, mas é uma escalação conservadora de muito respeito, porque o cenário é adverso. E é o Bolívar que está estufando o peito, porque ele está olhando e falando, esse pessoal aí joga bola. Esse pessoal aí tem tradição, é campeão, o Flamengo é tricampeão de Libertadores, campeão mundial. Só que o Flamengo chega lá, um Flamengo um pouco murcho. Então, eu acho que a grande ausência do Flamengo hoje é a ausência de confiança. Questão física, é muito difícil de falar, cara, porque
não tem como prever como o Zé vai subir lá o morro e vai reagir. Ele pode ter uma boa reação, ou ele pode ter sido o cara que da última vez foi muito bem, chega lá hoje e não funciona. Você pega um cara como o Léo Ortiz. Léo Ortiz é uma grande arma do Flamengo, né? Porque vinha bem no primeiro tempo do Botafogo, era a única coisa que salvava. Tá tranquilo. Vai que ele é um cara que sente muito o jogo. Isso te desarma. Vai que ele não seja o cara que sente o jogo, vai que uma bola esticada do Carlinhos... Carlinhos jogando numa posição que não é dele, né? Tá indo Exato. bem, mas ele não é volante. Então, você tem variáveis que você não controla de falar, não, esse cara aqui, ele tem em plena condição de entrar. Isso você não controla. A confiança, ela tá abalada. O outro lado é um time que sabe fazer o resultado dentro de campo. Então, eu acho que isso é o que preocupa o torcedor do Flamengo. Você para pensar, o Flamengo tem 2-0 na ida e está preocupado para a volta. O cenário não é Mas você sabe típico. por quê? Ô Zé, antes de voltar pro Donan, essa questão da altitude é o comportamento do seu time, como você joga lá, né? Eu vejo às vezes o Bolívar, nos 15, 20 minutos iniciais, é chute de fora da área, tudo é porrada para o cara tentar e fazer o primeiro, né? Para colocar o abafa, né? O time adversário na dificuldade, porque quando você bate e volta, você precisa recuperar. Nesse momento, essa recuperação é um pouco mais complicada. Tem jogador que sente, tem jogador que não sente, tem jogador que puxa o ar não vem, entendeu? Então, quanto maior a pressão, maior a dificuldade de recuperação. Você não deixa o cara pensar. E aí é onde o Bolívar consegue jogar. Chute de longa distância, cruzamento, abafa na marcação-pressão, né? E uma coisa que o Pedro falou, que só para dar aquela pincelada, se o Flamengo tivesse vencido o Bolívar com a maior tranquilidade possível dentro do Maracanã, ia ser uma forma diferente, né? Certo? Ficar tranquilo e tal. Mas lembra como estava o estádio até sair o segundo gol? Nossa, pressãozaça. Todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. Tal. Quando você poderia imaginar que 1-0 para o Flamengo perante ao Bolívar não iria ser o suficiente para dar confiança ao torcedor diante do time que o Flamengo tem. Né? Então, assim, é bem complicado mesmo. Ô, Dona, teve uma preparação até diferente do Flamengo, né, em relação a essa partida. O time não fica em La Paz. Eu já fiz cobertura de equipes que ficavam em La Paz, chegavam até 5 dias antes. Tomou chá de coca? Porque o Tomei. pessoal toma bastante. Calçado Sabe também. que ali é uma curiosidade. Tá tomando? Chegou ontem, já meteu um chá de curiosidade, coca. É por isso, Você por isso sabe, que ele Zé? tá correndo o tempo todo. Zé, você sabe É que o tem uma famoso curiosidade? Nos hotéis, na recepção, eles têm essa... Porque é um chá que fica ali. Não, mas na é isso posição, mesmo. E aí é o chá da região, que serve também para amenizar esses efeitos. Sim. Mas tem gente que vai antes, para já se adaptar à altitude, e tem gente que fica em Santa Cruz de la Sierra e vai. O Flamengo fez o quê, Dona? Você tomou, Dona, o chá de coca? Não, amigos, não tomei. Pô, eu recomendo. Não foi necessário, minha adaptação foi um pouco mais tranquila. Foi, claro. Foi um pouco mais tranquilo. Mas se precisasse, eu tomaria. Tem muito dessa questão do organismo, né? Tem gente que vem aqui e sente mais, né? Tem gente que consegue, né, administrar um pouco melhor. A estratégia do Flamengo foi chegar para o jogo. Santa Cruz de la Sierra ontem, chegando de noite, e quando for 8 horas da noite, horário de Brasília, né, o Flamengo vai estar chegando aqui no estádio Hernando Siles para o jogo. Né? Não quer ficar muito com esse impacto da altitude, né? Ter o mínimo possível de efeitos, né, por conta da altitude. Né? Não foi uma estratégia, por exemplo, que o Peñarol adotou contra o The Strongest. Né? Como eu falei, o Diego Aguirre chegou aqui no domingo para o jogo que foi disputado ontem. E, de fato, né, é muito difícil hoje o torcedor do Flamengo ele se apegar a alguma coisa boa. A vantagem construída no Maracanã e o rendimento não deixam um torcedor confortável. A vantagem foi curta. Até você pensando no jogo da fase de grupos, o Flamengo fez um 4-0. Grande atuação do Gerson, grande atuação do Cebolinha. Perdeu o jogo por 2-1 aqui. 2-0 pode ser curto. O Flamengo ele demonstrou um jogo muito previsível, explorando muito o lançamento no Maracanã e precisou de uma bola parada no finalzinho para um 2-0 que te permite o sonho de passar. O que a gente conversa aqui com o torcedor do Bolívar, existe uma confiança que o Bolívar tem a capacidade para reverter sim essa situação. O Bolívar não vai ter o Patito, a gente fala muito dos desfalques do Flamengo, o Patito Rodrigues não joga, um jogador muito importante, aquele mesmo aí Santos. Né? O Chico da Costa, que foi um cara extremamente decisivo, artilheiro na fase de grupos, né? Saiu, foi para o Cerro Porteño, mas é uma equipe que tem alguns jogadores de seleção de boliviana, você tem o Ramiro Vaca, você tem o Bruno Sávio, ex-jogador do Guarani, que é um destaque muito grande, o camisa 10, o Oviedo chegando, então tenta se apegar a isso
E é o que o Zé estava falando, vai para uma abafa, chutar muito de média e longa distância, a bola que ganha muita velocidade, explorar muito o cruzamento à bola aérea. Cerca de 62% dos gols do Bolívar jogando dentro de casa são através de bola aérea. E o Flamengo tem tido uma dificuldade no nível do mar com a bola aérea, né? Então, de fato, é uma situação complicada, mas analisando o possível time que vai entrar em campo, óbvio que a gente tem que ver como é que esse time vai estar fisicamente. Eu acho que o Flamengo tem condição, sim, de conseguir sacramentar essa vaga, se jogar com inteligência, se jogar ocupando melhor os espaços, com mais aproximação, com e sem bola, tentar cozinhar um jogo, trocando passes, né? Acho que pode ser também um caminho para o Tite adotar, ainda mais com esse possível meio-campo, Edu. Agora, dona, você sabe que o jornalismo ele pede desafios. Não basta apenas você vir aqui e trazer informações, né, Zé? A gente tem acompanhado a sua participação e me lembro da o seu temor em relação à altitude e me parece muito bem adaptado, não, Zé? Sim, já tá Sim, correndo. Eu vi, correu ontem, correu hoje de manhã. Mas eu queria, dona, trazer os efeitos da altitude, né, Zé? Mas assim, é o seguinte, dona, eu vi que você só deu um piquezinho, 10 metrinhos de conteúdo e tal. Eu quero sentir realmente você, né, fazer o teste. O efeito. Então é o seguinte, é o pique assim, ó, vai e volta, vai e volta. Vai não é até só que placa do vai fim e volta, é e velocidade, volta pra continuar dona. A participação. Não é só Vamos ver esse se piquezinho muda, maroto que você tá dando aí pra enganar. Isso. É velocidade, dona. Vai e volta, como se estivesse dando por favor. o bote. Eu tenho mais cobertura para fazer aqui, gente. Eu já corri ontem. Hoje eu corri, quase caí duro aqui. Não tem condição, gente. Não, mas eu vou a arregar audiência dessa vez. pede. Mandaram aqui, ó. Mandaram aqui, pede. por favor, peça para a dona dar 3 piques seguidos. Até Vai e ali, volta, vai e faz um volta, vai e polichinelo. Não, volta. 3 não, Zé. 3 que é muito. Vai e volta, Mas, vai e dona, volta. É demais. Vai. Dona, um só, dona. Pra ir até lá no fundo, no escanteio e Minha voltar. calça- Vai. E aí você volta e canta Faroeste Caboclo. Mentira. Minha calça tá Canta uma caindo, co- cara. Vai. Vai, dona. Então, toma vergonha. É pra ir mesmo? Também não tem cinto. Corre, dona. Ele vai. Velocidade, dona. Vai e volta, umas 3 Os vezes. desafios da reportagem. Você está acompanhando na sua residência Olá, meteu o um pinguinho. comentarista que mostra a verdade. Fez a volta, fez a Os volta. desafios da reportagem. Ele vem com tudo. Um vencedor. Travou. Vamos lá. Por favor, os efeitos. O que aconteceu Nada, com o deu meu nada, jogador deu nada. preferido? Meu jogador. Fala. Tem que pegar um fôlego aqui. Cadê o balão de oxigênio lá? Alguém manda lá um balão de bem, oxigênio pra ele. Tem mais a ver com, pô. Tô bem, tô adaptado. Tá. Já é a terceira corrida O aqui. calçado já tá aí? O calçado já tá aí? Calçado Vou já fazer chegou a no lateral aqui. Se o Tite... Meu Deus. Calçado só mais tarde. Então, Tá esse puxando tá o ar, não tá caminho vendo. pra Calçado tá se dosando. Olha lá os efeitos. Travou, voltou, então tá difícil. Tá perdendo a consciência tanto já, na minha Odila. Não, mas agora é importante trazer isso aí, porque a gente não tá fazendo isso de galhofa, não, você que tá em casa. É um que é um teste. efeito. Trazer, olha, aqui é o desafio da reportagem, juntando com... De novo, dona. Agora é o ciência teste. não, Agora é o ciência não teste chega, verdadeiro. chega. Mais uma, dona. Mais A uma. ciência médica. Não, Ô, dona, de jeito nenhum. você puxa o ar e o ar não vem, é isso? Conta pra gente a experiência. Exatamente. Exatamente isso. Você fica sem fôlego, você tem que puxar um pouco mais o ar. O ar é muito seco aqui também, né? Então você tem em alguns momentos um sangramento, né, no nariz. Aí, eu tô um pouco ofegante. Você cansa mais do que o natural. Mas consegui. Acho que tá bom, né? Em 2 dias, 3 corridas. Já aviso ao Sport Center 2 que eu não vou correr ao vivo. Não adianta, senão vou ter que chamar a ambulância aqui. Eu peço aplausos a ele, Fernando herói. Campos. Não há limite para o jornalismo. Isso que a gente precisa trazer para a televisão. Não basta só falar. Falar é bom. Até o papagaio fala, né, Zé? Agora provar, foi muito bom. Lembrando que o Donan, agora ele fica com a nossa grade até o SPN 2. E na sequência, não percam, à noite, Paulo Calçade dando os enormes piques, mostrando para vocês como é o efeito. E o Paulo Calçade vai chegar com tudo, né, Zé? Ô, Pirulito, vai lá, vamos lá. É isso mesmo. É uma marcha Agora, atlética. dona, se a gente está brincando aqui desse efeito todo, mas tem muito... E eu quero te ouvir em relação a... Me parece que há um adversário que é o seguinte, é o Bolívar, um grande time, não está aí à toa, mas é a altitude, como é que vai ser o efeito. E toda vez que a gente fala disso, né, Zé, tem aquelas imagens do
tambor de oxigênio em vestiário, tudo. Mas a gente está brincando aqui, né? Mas é diferente. Nós estamos brincando, mas deu para ver aí o Donan, sem brincadeiras agora. Ele deu o pique, ele voltou, você vê, ele demorou um tempão para poder voltar a respirar normal. Para poder encher o peito ali de ar. Você imagina o jogador que, mesmo o jogador estando acostumado, o corpo preparado para isso, o nível de tensão, de velocidade, de intensidade que você corre, quer dizer, é uma coisa que influencia, sim, influencia bastante. Mesmo aqueles mais preparados, eles sentem um pouquinho, demoram um pouquinho, às vezes 5 minutos, 10, 15 minutos para se adaptar. E é o seguinte, ao longo dos 90 minutos. Né? Porque vai ficando pior. Você vai ficando pior. A questão dos glóbulos vermelhos, é uma série, tem um monte de coisas envolvendo aí, a questão de levar oxigenação para as células, para os músculos. Então, tem tudo isso que influencia no desempenho do jogador. Né?